Meu nome é Márcia Mazo, eu sou formada em biblioteconomia. Voltando aqui à biblioteca da UNB, passa um filme na minha cabeça. Eu vim para Brasília em 1962, que meu pai veio transferido com a capital. Ele era funcionário público do Ministério da Educação e ele veio transferido para cá com a família. Eu estudei aqui na UNB de 74 a 77, onde eu me formei em biblioteconomia. E voltando aqui, passa um filme na minha cabeça, desde a história, eu criança aqui em Brasília, até me formar em biblioteconomia e começar a trabalhar com essa profissão que realmente veio por acaso e que eu me apaixonei por ela. É uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer, sempre trabalhei em biblioteca, os concursos que eu prestei foram para biblioteconomia, porque realmente é uma paixão, é uma coisa que me encanta e que me dá muito prazer. Quando eu folheio esse tipo de livro, a preocupação em guardar a coleção, resguardar as fotografias, as imagens, me lembra bem o tempo em que eu estudei aqui, que eu fiz estágio na seção de obras raras, onde existe um cofre com cartas de Dom Pedro II, da Marquesa de Santos, de Machado de Assis. E é uma coisa bem interessante, porque guardar essa memória, o cuidado que o bibliotecário tem para guardar essa memória, é que faz com que hoje a gente consiga estudar as coisas que aconteceram há muito tempo atrás. O bom da biblioteconomia, que eu acho interessante ressaltar, é que a gente tem uma formação de catalogação, de classificar, de atendimento ao usuário. Só que existe a biblioteca universitária, onde você tem todos os assuntos, né, do conhecimento humano, desde generalidades, enciclopédia, passando por matemática, física, química, biologia, chegando às letras, né, se a gente for pela classificação, história, etc. E, de repente, na nossa caminhada, nós nos deparamos com concursos para bibliotecas jurídicas, com concursos para bibliotecas nacionais, onde é importante ter um conhecimento de obra rara, né, principalmente. E isso não deixa com que o bibliotecário fique sem saber a informação ou sem lidar com esse tipo de informação. Por exemplo, eu trabalhei na biblioteca do Programa Nacional do Meio Ambiente, onde a informação era toda sobre a área de meio ambiente. Então, eu não sou formada em meio ambiente, engenharia ambiental, mas a gente aprende, né, e trabalha com isso. Trabalhar em biblioteca sempre tem essa vantagem. Você tem que se tornar um especialista, não digo especialista, um generalista especialista, né? Quando eu saí da UNB em 77, formada, eu fui trabalhar na Escola Americana de Brasília. Em seguida, eu trabalhei na CAEB, uma empresa de energia elétrica, e na década de 90, na época de 91, 92, eu comecei a fazer os concursos. Fiz concurso para o TRF da Primeira Região, para a Câmara Legislativa, Câmara dos Deputados e para o Hospital Sara, sempre para a biblioteconomia. Eu fui aprovada nesses concursos, mas optei por trabalhar no TRF da Primeira Região. Depois de tantos anos passados, eu entendo, eu reconheço que realmente a melhor opção foi o tribunal. O Sara é um hospital público, um hospital moderno, em que tem bastante tecnologia. A Câmara Legislativa trabalha com o governo, trabalha com o povo também, mas realmente a área que me interessou e que eu não me arrependo depois de tantos anos foi o TRF, trabalhar com direito, trabalhar com os magistrados, com os servidores. Realmente eu me sinto realizada. Eu, quando passo na porta desses lugares da Câmara Legislativa, da Câmara dos Deputados, que inclusive é o caminho para minha casa, e também no Hospital Sara, eu não tenho dúvida de que foi a melhor escolha. Repassa na minha cabeça todo o tempo em que eu passei estudando, inclusive no Sara, foram 3 etapas do concurso, uma prova oral, uma prova de inglês, mas realmente eu não tenho dúvida de que a melhor opção foi trabalhar no tribunal. Foram quase 30 anos de prestação de serviço no tribunal e que eu trabalhei sempre bastante feliz lá. Bom,
Bom, aqui no TRF eu comecei a trabalhar em 93. A diretora da biblioteca na época era a Celeste. Nós éramos 10 bibliotecárias. Numa primeira reunião que aconteceu com o Conselho da Justiça Federal, a diretora de pesquisa em informação solicitou a Celeste uma bibliotecária, já que nós éramos 10. E a Celeste me convidou, perguntou se eu gostaria de ir para o CJF para implantar, organizar a biblioteca do Conselho. Para lá eu fui e fiquei durante 14 anos. Lá o trabalho mais importante que foi implantado foi a Central de Atendimento ao Juiz Federal. Era um trabalho de pesquisa e informação para atender os juízes federais de todo o Brasil, não só da primeira região, como é o nosso trabalho aqui. Depois de 14 anos, em 2007, eu voltei ao TRF. Aí, quando eu cheguei aqui no TRF, em 2007, os desafios eram grandes. O primeiro deles era implantar a rede de bibliotecas da Justiça Federal da primeira região. Nós trabalhamos com as 14 bibliotecas da primeira região e o TRF. Foi adquirido na época o sistema Pérgamo de bibliotecas e nós começamos a migrar do sistema antigo para o sistema novo. Junto com isso, as bibliotecas dos TRFs também migraram os seus sistemas, os seus acervos, e nós começamos a trabalhar em rede. Para a Justiça Federal, trabalhar em rede foi uma grande inovação. Nenhum dos outros TRFs, lá no Conselho da Justiça Federal, nós conseguimos trabalhar em rede. Nós fomos a primeira a conseguir trabalhar em rede. Isso efetivamente é um grande trabalho. Evita o retrabalho das bibliotecárias, evita a duplicidade de acervo e nós trabalhamos com o intercâmbio dos livros entre as bibliotecas da primeira região. Identifiquei que o pulo do gato era trabalhar junto à alta administração do tribunal. Na época estava sendo formado o Comitê de Planejamento Estratégico e a biblioteca começou a fazer parte desse comitê. Junto com isso, participou das decisões da alta administração. O acervo da biblioteca ele é atualizado anualmente. Nós pesquisamos os sites das editoras especializadas em direito e também acompanhamos diariamente as publicações da Ascom, o Primeira Região Hoje, onde traz notícias do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça, onde a gente pode ver os assuntos que estão em evidência para que a gente possa comprar a doutrina relativa a esse assunto. Com a Ascom também fizemos uma parceria para a organização do arquivo fotográfico. A Ascom tem fotografias do tribunal, de todas as solenidades, de todos os encontros, posses, etc., desde 1989. E esse arquivo precisa ser preservado. E a biblioteca está ajudando a Ascom na construção de uma organização para esse arquivo fotográfico. Essa aproximação junto à alta administração nos fez repensar os serviços prestados pela biblioteca. Uma coisa que nós percebemos é que não adiantou todo o marketing que nós fazíamos de distribuir notícias, colocar e-mail, enviar e-mail para os desembargadores e para os servidores, isso não estava adiantando. Nós começamos então a fazer um trabalho tipo corpo a corpo. Fizemos um café com pão de queijo na biblioteca. Nós telefonávamos para os gabinetes, falávamos com os assessores e convidávamos para vir aqui na biblioteca tomar um café. E aí nós apresentávamos o nosso serviço. E a impressão que nós tivemos e que nós tínhamos e que pudemos constatar é que com o advento da internet, eles entendiam que a biblioteca não tinha mais a função de emprestar livro, que então por isso eles não procuravam mais a biblioteca. E nós mostramos então o que nós poderíamos oferecer. Pesquisa em jurisprudência, pesquisa de legislação, a doutrina atualizada, o nosso acervo sempre bastante atualizado, e isso fez com que os gabinetes, os servidores retornassem à biblioteca. E hoje, felizmente, a gente tem uma procura bastante grande por pesquisa aqui. Desde 2008, nós trabalhamos em rede com as bibliotecas da primeira região. Em todas as seccionais existe uma biblioteca com bibliotecário e nós trabalhamos em rede cooperativamente. Logo em seguida, a gente viu a necessidade de unificar os atos administrativos da primeira região.
Nós já tínhamos aqui na biblioteca, no nosso sistema, todos os atos administrativos cadastrados desde 1989. Mas houve uma demanda para que todos esses atos ficassem unificados em uma única base. Nós então utilizamos o DSpace, que é um software livre de biblioteca digital, e hoje nós temos todos os atos da primeira região, desde 1989, digitalizados na biblioteca. Eles podem ser consultados e tem também o inteiro teor de todos eles. Outro serviço que nós disponibilizamos e que nós fazemos desde 1989 é a legislação de varas. Nesse link nós podemos encontrar todas as legislações de criação de vara, as distribuições, a competência de cada vara da Justiça Federal. Também com os noticiários da Ascom nós podemos identificar os temas em evidência no Conselho Nacional de Justiça e com isso começamos a fazer as bibliografias temáticas. Fizemos bibliografias sobre a questão fundiária, sobre improbidade administrativa e sobre tráfico de pessoas. Essas bibliografias estão disponibilizadas na internet e foram comunicadas aos gabinetes para que eles tivessem acesso aos temas discutidos pelo Conselho Nacional de Justiça. O Alerta de GIB é outro serviço prestado pela biblioteca. Também foi aperfeiçoado. Antigamente ele trazia as novas aquisições da biblioteca, livros e periódicos, e atualmente ele traz a legislação. Tanto a legislação federal quanto a legislação do Conselho da Justiça Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Também no final do alerta a gente traz o que nós chamamos de pílulas do conhecimento, onde a gente traz pequenas matérias de apenas uma página sobre gestão do conhecimento, gestão da informação, gestão de pessoas, liderança, uso de WhatsApp no trabalho e por aí vai, são assuntos da atualidade. As empresas privadas, elas utilizam o relatório do retorno do investimento. E nós há algum tempo que vínhamos procurando um relatório de retorno do investimento para a biblioteca. Como que nós poderíamos fazer isso? A Marília, nossa colega aqui do Tribunal da Biblioteca, ela fazendo uma pesquisa sobre esse assunto, descobriu que a Biblioteca de Medicina nos Estados Unidos, ela tinha conseguido fazer um relatório do retorno do investimento na biblioteca. Nós adaptamos esse relatório aqui para a nossa realidade. A cada real investido, nós verificamos que o tribunal tem um retorno de R$17. Esse relatório ele é composto de recursos humanos utilizados nos serviços da biblioteca, o orçamento utilizado na aquisição de livros e periódicos e o retorno que ele dá para o tribunal. E essa medida foi feita da seguinte maneira: tanto o orçamento para aquisição de livros, como o pagamento dos servidores que estão na biblioteca. E o retorno ele é medido com a economia que o servidor faz não adquirindo o livro e o tempo de pesquisa que é feito para dar o retorno para o servidor daquilo que ele, da tomada de decisão, daquilo que ele necessita, não só o servidor como o magistrado. O retorno é medido por uma equação entre o orçamento investido com pessoal e material na biblioteca e o tempo de pesquisa e o material, por exemplo, os livros que o servidor ou o magistrado deixam de comprar e fazem uso da biblioteca. Temos também na biblioteca, desenvolvemos um banco de boas práticas, que é fruto de um trabalho feito no mestrado em 2008. Esse banco de boas práticas, a ideia é que não acontecesse retrabalho na Justiça Federal. Devido à sua extensão bastante grande, o que é feito em Minas pode ser a solução para Rondônia, o que é feito no Acre pode ser uma solução para o Piauí. Então, nós quisemos fazer um banco de boas práticas para o registro dessas boas práticas, visando exatamente evitar o retrabalho e a economia de recursos para o tribunal. Na minha caminhada acadêmica, além do curso de biblioteconomia, eu também estudei História. Outra coisa bastante importante nessa profissão de bibliotecário é você conhecer línguas. Então é importante você conhecer inglês, francês, espanhol, alemão. Quanto mais línguas você souber, melhor para você aperfeiçoar a sua pesquisa. Por exemplo, aqui no direito, estuda-se muito o direito comparado, então é bastante importante esse estudo de línguas.
Também eu fiz mestrado em gestão do conhecimento. Nesse mestrado de gestão do conhecimento foi onde eu tirei as ideias, por exemplo, de um banco de boas práticas. Foi inclusive o tema da minha tese, a importância das boas práticas, de uma base de dados de boas práticas na primeira região. Também comecei um doutorado em ciência da informação, onde eu estava desenvolvendo o tema da importância da biblioteca no planejamento estratégico da instituição. Com o mestrado em gestão do conhecimento, eu aprendi que a gestão do conhecimento, ela trata de pessoas, diferente da gestão da informação, que é a minha formação, a biblioteconomia. E quando a gente trata de pessoa, do conhecimento, é aquele conhecimento tácito, o conhecimento que está dentro da cabeça das pessoas. Verificamos que os servidores estavam se aposentando e estavam indo com o conhecimento embora. E era importante registrar esse conhecimento das pessoas. Então, em parceria com o SEDAP, nós começamos a montar um trabalho para registrar esse conhecimento. E uma das metodologias escolhidas foi o storytelling, para fazer o registro desse conhecimento. Também verificamos a importância de registrar o conhecimento crítico das unidades, que é diferente do mapeamento das atividades e das tarefas desempenhadas no dia a dia. Com o mapeamento do conhecimento crítico, a gente identifica os pontos fracos que existem na unidade e que precisam ser melhorados. Além do SEDAP e da ASCOM, nós também estabelecemos parceria com a COTAC, a taquigrafia. Essa coisa do corpo a corpo, de estar no corredor, de encontrar com os colegas, fez com que a gente pudesse desenvolver essas parcerias. A auxiliadora está sempre aqui em frente, nós nos cruzamos quase que diariamente, então nós vimos a oportunidade de registrar, por exemplo, e divulgar as sessões de julgamento do tribunal. Também estabelecemos parceria com o NUGEP por meio da SECG, com planejamento estratégico, a área de inovação, e nós podemos fazer grandes parceiros aqui no tribunal. Algumas pessoas nos procuram aqui na biblioteca para ver como que nós podemos ajudar na organização de um determinado documento. A biblioteca ela trabalha tanto com material digital, material eletrônico, filme, arquivo, fotografia, mapa, livro, não importa o suporte do material. Daí a parceria com a ASCOM para arquivo fotográfico, a parceria com a COTAC para o desenvolvimento de uma base de dados das atas das sessões de julgamento aqui do tribunal. O NUGEP para o boletim eletrônico que eles fazem. E assim a gente vai caminhando com essas parcerias. Essa busca por parceria no tribunal fez com que a biblioteca fosse vista de uma outra maneira pelos servidores, pelos magistrados e pela alta direção. Então eu achei isso muito importante, acho isso muito importante, a gente sair dessa zona de conforto e ir buscar novos desafios. Eu acredito que esse é o legado que eu posso deixar aqui para o tribunal, para as minhas colegas que vão ficar agora daqui para diante na biblioteca. Eu sempre gostei muito de viajar, eu gosto muito de viajar, já tenho uma viagem planejada para quando eu me aposentar, que deve ser daqui a um mês mais ou menos, já tenho uma viagem planejada. Eu gosto de dançar, sempre tive vontade de aprender a tocar piano e nunca tive tempo. Acho que o piano exige uma dedicação que eu nunca achei que pudesse dar ao piano, então eu acho que agora vou partir para isso. Ai, tá ficando difícil, gente. Eu vou chorar. Pode chorar, né? Mas eu não quero. 10 anos que eu trabalhei aqui no tribunal, né? De 2007, 2008 mais ou menos, até agora que eu estou encerrando esse ciclo aqui no tribunal. As colegas eu já conhecia desde 1993, 94 e algumas outras que foram aprovadas no outro concurso e que eu vim conhecer aqui no meu retorno para o tribunal. Então são colegas que eu vou levar para a vida toda. Eu já tenho uma colega aqui nossa que já se aposentou e a gente mantém contato até hoje. Os colegas das outras unidades também foi muito importante conhecer, travar esse conhecimento. Hoje em dia a gente vai para cinema, a gente viaja. Então
Tudo isso é muito bom, é coisa que a gente vai levar para o resto da vida, é muito importante. Aqui no tribunal, trabalhando 8 horas diariamente, a gente passa mais tempo com os colegas de trabalho do que com a nossa família. A gente compartilha os nossos problemas, a gente compartilha as nossas alegrias, a gente desabafa, a gente chora no ombro, a gente dá o ombro para que eles chorem. Então é uma troca muito boa e é uma coisa inesquecível. Os livros sempre foram uma paixão. Os livros eles vão estar sempre do meu lado, não importa a internet, não importa os acervos digitais, os livros eles vão estar sempre perto de mim.